A partir de agora, programa Papo de Futebol. Tudo sobre os clubes pernambucanos do Brasil e do mundo, de forma descontraída e interativa. Agora, galera apaixonada por futebol. Bem, amigos do nosso canal Papo de Futebol, seja bem-vindos, né? Seja bem-vindo a você que está chegando. A notificação, né? Mais um episódio e vamos conversar sobre o nosso futebol, né? E hoje eu tô aqui com uma bancada pesada, né? Eu tô recebendo ele de volta, ele tava fazendo aquela velha turnê, o grande atacante, que o atacante não deixa de ser atacante, né? O meu amigo Possi, esse aqui já é da casa, voltando aqui conosco. E ele que tá vindo pela primeira vez, eu espero que venha mais vezes, né? O Fábio França, esse cara também é um grande comunicador vitoriense. E a gente vai ter esse papo aí de 1 hora para conversar entre amigos aqui e você que está do outro lado, né? Inicialmente, eu já chamo ele, Possi, você que é da casa de volta, né? Tava dando aquele giro pelo mundo, Possi? É isso aí, Rômulo. Fábio, mais uma edição do nosso Papo de Futebol, né? E espero que as pessoas aí estejam nos acompanhando. É lógico que com a presença, assim, do nosso convidado ilustre aqui, que a gente vai aproveitar para bater uma resenha boa, né? Tem futebol, tem chuva, tem Liga Vitoriense, tem muita coisa aí que a gente... Dá pra gente falar em 1 hora, não dá? Dá, acredito que sim, Rômulo. Se passar um pouquinho do tempo, a gente se ajusta depois. Beleza, então aí é o Possi, vai também falar do seu jogo comemorativo, né? Que vai acontecer, enfim, a gente vai ter 1 hora para conversar. E agora com ele, o Fábio França, esse cara que realmente conhece e sabe do futebol, também fazendo parte hoje conosco. Seja bem-vindo, Fábio França. Obrigado, Rômulo, grande Possi, jogador com história de futebol de Pernambuco. É um prazer estar de volta ao Neo Rádio, depois de longos anos aí afastado dos microfones, a gente voltar a falar sobre o que a gente gosta, que é o futebol de Pernambuco e a nível mundial também. Ô Fábio, já que você tocou no assunto, você passou aqui nas rádios de Vitória, não é isso? Isso, passei na Vitória FM, na Tabocas, na Rádio Cultural, nas 3. Então você já tem uma história tão novo, né, Possi? Apesar da idade, a gente até se assustou quando falamos aí em relação a subir as escadas, que o homem ia demorar 1 hora para chegar aqui, mas aí ele surpreendeu. 1 hora para chegar de Limoeiro para cá. E o conhecimento que ele tem, acredito que vai ser um programa aí, vocês em casa vão aproveitar bastante e vai ter resenha suficiente hoje. Beleza, então, amigos, só pra gente apresentar um pouquinho o Fábio França. Fábio, aí você passou nas 3 rádios, na época, qual era a equipe que você participou, né? Eu comecei na Rádio Vitória FM como plantonista esportivo, né? Comecei ali com o Vasconcelos Lima, o saudoso Vasconcelos Lima, o Lindon Jorge. Depois a gente passou para a Rádio Cultural, trabalhei com o Mauri Júnior, com a Giselda. E aí foi quando a gente mudou de plantão esportivo, passou a ser setorista de clube. Passamos uma boa temporada na equipe da Rádio Cultural. E depois a gente foi para Tabocas também fazer esse mesmo processo de setorista de clube e também apresentava os programas esportivos diariamente, né? Onde a gente conheceu bastante do futebol de Vitória de Santo Antão, informava ao torcedor as polêmicas dos clubes profissionais daqui da cidade, as contratações. E o repórter está sempre nessa questão de buscar informação, de descobrir algum fato, né? Uma vez eu tive um fato curioso, eu estava em Limoeiro, coincidentemente hoje, e eu estava almoçando num restaurante lá no centro da cidade, e nesse mesmo dia estava Carlinho Bala e Rosenbrink almoçando nesse restaurante. Eu não tinha nenhum contato com os dois jogadores, mas deu na telha, assim, na saída de Rosenbrink, eu disse: tá faltando o que para fechar com Vitória? Eu joguei vento para colher madura. Eu disse: não, Paulo Roberto me ligou e a gente tá resolvendo os últimos detalhes. Acabou que o Rosenbrink não veio pro Vitória, mas eu dei um tiro no escuro e acertei em cheio, que o Rosenbrink tava conversando e a gente sem saber. Né? Isso é a vida do repórter, é você buscar informação. Buscar conhecimento. Eu já cheguei na época da Taboca, a gente chegou a entrevistar Carlos Alberto Oliveira, né, que foi presidente da Federação Pernambucana. Eu lembro bem quando o Vitória contratou para ser treinador aquele ex-lateral direito do Flamengo, que eu não me recordo o nome dele agora. A gente falou com ele ao vivo lá direto de Roraima, ou foi de Rondônia, onde ele estava morando, e assim a gente buscava informação, a gente buscava o contato a todo custo, né? O repórter tem que ser assim, tem que buscar informação, tem que ter o furo da notícia para atrair a atenção do torcedor. E você chegou a ver o grande Possi jogar, né? Vi sim, né? Ali na década de 90, Possi do Clube Náutico Capibaribe. Olha lá, hein, que vai falar aí. Central de Caruaru, um dos grandes atletas que passaram pelo futebol de Pernambuco, né? Hoje a gente vê, falta muito hoje para o futebol do Pernambuco a nível nacional,
um futebol técnico que enche a vista. Hoje a gente vê um futebol de muita É marcação. mais força, né? Força e velocidade. Hoje, pra mim, o futebol brasileiro tá muito chato de se ver jogar. Tá muito chato. Porque você, na década de 90, a gente hoje olha os atacantes que são titulares das equipes do Sul, né? E até daqui do Nordeste, dos anos passados, e a gente olha pra esse jogador de hoje, bicho, esse cara não vestia a camisa, não servia nem pra ser banco de tal jogador. Né? Quando eu vejo hoje, por exemplo, o Rony ser atacante titular do Palmeiras, o Rony passou aqui no Náutico, eu vejo o Rony atacante do Palmeiras, aí eu lembro do Palmeiras, e olha que eu sou corintiano, eu vi Ivaí jogar no Palmeiras, Edmundo. eu vi o Edmundo, vi Djalminha, aí quando eu olho para esses jogadores de hoje, Rivaldo, é muita diferença técnica. Então assim, hoje o futebol, eu confesso a você que ultimamente eu tenho trocado futebol para ver o basquete americano, a NBA. Né, os jogadores melhores do mundo estão ali naquela liga, e às vezes quando eu penso em ver um jogo desse futebol brasileiro, de correria, só de força, e um jogo mais técnico de basquete, a gente tem optado por assistir o basquete, e olhe, eu gosto muito de futebol. Ou se não, assistir a Champions, né? A Liga dos Campeões também, né? Que é como diz assim, a menina dos olhos de ouro hoje do futebol mundial é a Liga dos Campeões, né? Vamos falar também esse jogo aí que houve sábado, né, passado. Mas a gente não pode esquecer das grandes marcas, a gente agradece, né, a você. Já são mais de 1.760 amigos inscritos no nosso canal, a gente agradece. E as grandes marcas também que estão conosco. Pitu, mania de brasileiro, né? Daqui a pouquinho eu vou tomar minha Pitu. Café Petinho, barato que é bom. Unifacol, Sistema Educacional Radar. Grau Técnico, cursos profissionalizantes e técnico. Quina da Sorte, SS Proteção Veicular. Reinan iPhones. Farmácia Roval e Laburgueria, onde tem o melhor beirute da cidade, aqui em Vitória, próximo à Prefeitura Municipal. Eu sei que Poci também tem patrocinador. Eu não posso esquecer, né? É lógico, né, Rômulo? A gente Manda. tá aqui, são exatamente essas pessoas aí que por trás aí dão aquele suporte para que a gente possa fazer e levar a melhor notícia. Também agradecer aqui, viu? O Bruno, ao nosso Bruno, parceiro rapaz. Bruno, né? O Bruno Tá tudo perfeito aí, né, Bruno? Som. que sempre inovando, sempre trazendo a melhor imagem para vocês que estão aí em casa. Jamais poderíamos deixar de agradecer aqui a Lorinaldo Construções, esse cara que é fabuloso e que realmente ajuda, né? Colabora com todo o futebol de Várzea aqui de Vitória, cara. Então são pessoas que realmente fazem a diferença. Agradecer também a Jogada Certa, né? Que tá aí com a gente aí. Em nome do Papo Futebol, a gente agradece as pessoas que são essas pessoas que nos dão suporte para chegar aqui e levar o programa até vocês, cara. Esse é o Poci, né? Gente da melhor qualidade, passou uns dias aí com outros afazeres, nós entendemos, né? E a gente agradece ao Poci estar aqui, né? Como sempre, os amigos que vêm aqui na bancada, o professor Luiz Carlos Mendes, né? O Iris também sempre está aqui conosco, entre outros, né? O Jota Santos, marquei com ele na próxima semana, se Deus quiser, também estará conosco. O Fernando Nogueira, né? O presidente do Veracruz. Enfim, são os amigos que a gente está sempre chamando, né, o Beto Coelho, para que a gente possa movimentar, né, o futebol vitoriense com esses caras que fizeram o futebol e ainda continua fazendo. Né? Daqui a pouco eu vou colocar uma foto do Poci quando jogou pelo Clube Náutico Capibaribe em 1989, ou foi 90, né? Esse ano, mas enfim, eu deixei aqui. A produção daqui a pouco vai colocar para vocês tomarem conhecimento das feras, né, que jogavam com o Poci, além do Poci, né? Ou seja, é o que o Fábio estava dizendo, o futebol, a gente pode até ser saudosista, né, Fábio? Mas mudou muito, né? São outros, vamos dizer, outros momentos, né? A atmosfera é outra, mas o futebol era diferente. O futebol era diferente. Não, sem dúvida, né? A gente saiu de uma época de um futebol que a gente chamava do futebol moleque, né? O futebol daqueles jogadores de habilidade, de qualidade, para um futebol hoje mais focado na disciplina tática. Eu tenho olhado o futebol europeu e fico me perguntando como é que o futebol técnico que era no Brasil hoje está na Europa. Não é porque os clubes de ponta do futebol europeu, você vai numa Espanha, tem Real Madrid e Barcelona, aí você vai na Inglaterra, tem os 6 grandes. Ou seja, esses clubes de ponta hoje mundiais, não são clubes, eles são seleções, né, dos melhores jogadores dos continentes. Então, a própria França, que é bicampeã do mundo, mas os melhores jogadores franceses
que se destacam na Ligue 1, que hoje é apontada como a quinta potência do futebol europeu, o campeonato francês, não jogam a Liga Francesa. A maioria estão na Inglaterra, estão na Espanha, na Alemanha. O único que ficou foi o Mbappé, e o que se fala que ficou por conta da proposta que o PSG fez, que foi arrasadora, mas ele já estava apalavrado com o Real Madrid. Com o Real Madrid, exato. Né? E se fala também que até o presidente, né, francês colocou o dedo para que o Mbappé continuasse no Paris Saint-Germain. Então, justamente para fortalecer, né, o futebol francês, né? Que eu acredito que hoje, mesmo com essa proposta, o futebol francês não vai chegar a ser uma potência, a ser a primeira força do futebol europeu. Não vai. Hoje a gente tem como destaque na Europa o futebol inglês. O campeonato inglês hoje é o campeonato mais badalado, é o campeonato onde das equipes com melhor poderio financeiro. É um campeonato que hoje muitos empresários do futebol mundial visam comprar clubes por conta da rentabilidade. Você vê no sábado passado agora, o clube foi classificado para voltar à primeira divisão do futebol inglês, o Nottingham Forest, né, que foi campeão da Liga dos Campeões em 79 e 80. E estava 23 anos sem disputar o campeonato inglês da primeira divisão e agora conseguiu retornar. Ele recebeu a bagatela de 170 milhões de libras, né, esterlinas, que é a moeda inglesa, para voltar a disputar a primeira divisão. Ou seja, a federação já dando um suporte financeiro para que ele faça uma equipe forte para se manter na primeira divisão na próxima temporada. Né? Aí você vem depois, seguido, eu acho o seguinte: campeonato de mais força, campeonato de maior visibilidade na Europa, é a Inglaterra. Campeonato mais técnico, o espanhol. Aí vem a Alemanha, né? Consequentemente a Itália, que deixou cair perdeu um pouco de espaço por conta da crise do Milan, da própria Internazionale. E a Juventus também agora está sofrendo com o aspecto financeiro. E na quinta força, a França, né? Que chega aí, hoje o PSG está num patamar e o resto está tudo abaixo. Ou seja, para que se possa brigar com o PSG, das duas uma. Ou ele vai desmanchar a equipe e começar uma reformulação do seu elenco que envelheceu, que isso é feito a cada ciclo, ou alguém comprar algum clube francês, como o Olympique de Marseille, outro, para poder começar a bater de frente com essa equipe. Agora sim, Fábio, quando você fala o Paris Saint-Germain, eu acho que o que atrapalha o Paris a nível de títulos, como ele sempre quer uma Champions League, mas não consegue, né? Fazendo investimento como foi feito o Messi, Neymar, e não consegue uma coisa, vamos dizer, maior, né? Ou seja, falta um concorrente para ele, porque ele lá é soberano na França, né? O que é que você me diz aí? Mas é exatamente nessa tecla, Rômulo, que a gente tem que observar, né? Uma equipe de futebol, ela se prepara para uma competição internamente. É como eu falo aqui no Campeonato Brasileiro, né? Nós temos um pernambucano. E hoje, se você perceber aí os clubes que disputam, no caso o Sport está disputando a Série B, mas estava na Série A. E a preparação dele, basicamente, além dos treinos, que isso aí não é tão importante quanto a competição interna, que ele disputa o Campeonato Pernambucano. Essa sim é uma preparação para que ele chegue forte na competição e consiga levar o nível dos seus atletas. Mas se no momento a competição pernambucana deixa que há essa preparação, que é exatamente a preparação que a gente nesse caso está falando exatamente do futebol francês, não adianta você ter uma equipe super competitiva para disputar um evento como uma Champions e não se preparar antes. É a mesma coisa de você botar um jogador sem treinar. Ele vai ter a qualidade, mas não vai ter bom ter bons concorrentes, não é isso? Bons adversários, no caso. Bons adversários para que ele se prepare, né? Se prepare de uma maneira realmente que ele forte. É o tal. Se prepare com equipes do mesmo ou parecido niveladamente, para que chegue numa competição tão forte e esteja ali dentro daquela ideia. Porque se você disputa uma competição anterior que não seja tão forte como a que você vai disputar, então aí você chega e realmente sente o peso da diferença. E é o que acontece no futebol francês. Quando a gente fala de futebol europeu, eu tive no futebol português durante 18 anos. Disputei 4 campeonatos portugueses pelo Gil Vicente, disputei 2 Champions League pelo Gil Vicente e conheço bem essa competição. O próprio campeonato português, as equipes quando participam, são equipes que realmente entram para permanecer na respectiva divisão, como uma equipe como o Gil Vicente, Famalicão, Beira-Mar, Portimonense, um Vitória de Guimarães, um Braga. Essas equipes entram dentro da competição para tentar permanecer para o ano seguinte. Enquanto que as verdadeiras equipes que lutam para a competição, tanto para título como para uma preparação para Champions, é um Benfica,
é um porto e não muito mais que isso. E o que é que acontece? A própria competição portuguesa é muito fraca a nível de Champions. E você vê quando chega o Futebol Clube do Porto, que normalmente é o bicho-papão no Campeonato Português, quando chega numa Champions, praticamente não chega nem a metade da competição ali se mantendo, né? É quase que se arrastando. Então, quando a gente fala em futebol, a gente tem que entender que as equipes, apesar de se prepararem internamente, cada um com seus propósitos, a competição que ele exerce antes é tão ou mais importante que a própria preparação física. Ou seja, é uma lapidação para uma competição posterior. E isso é um fato que a gente tem que sempre tá aqui frisando, para que as pessoas percebam a diferença dos clubes numa competição a nível de Champions. Hoje, só para o pessoal entender, viu, Fábio, a conversa também está internacional, né? A gente está puxando para o futebol europeu, a gente sempre fala mais de futebol pernambucano a nível Brasil, mas o Fábio está trazendo esse tema, viu, Fábio? Você que gosta muito do futebol, né? Apesar que o Possi tem propriedade também que esteve lá. Ou seja, a nossa bancada hoje é internacional. Mas como o Possi frisou bem, o PSG está tão acima no campeonato francês e quando ele acaba prejudicando a equipe. Por quê? Eu estou tão acima dos adversários que eu não tenho noção do que eu vou enfrentar lá fora. Exato. Eu digo aos amigos que o PSG, na temporada, ele se prepara para 7 datas, que são os 7 jogos da Liga dos Campeões, se ele chegar até a final. Tá? E essa temporada foi a que o PSG mais oscilou, porque a mudança do Pochettino para o treinador, chegada e saída de jogadores, o time não se foi bem no campeonato, mesmo assim conseguiu se sagrar campeão. Mas você veja que na Liga dos Campeões ele ainda sentiu e acabou caindo diante do Real Madrid, né? Uma equipe já é cascuda, uma equipe já conhece o que é esse campeonato europeu, acaba não sendo a pressão. Muitos questionaram que o Real Madrid não foi a melhor equipe da Liga dos Campeões, eu concordo. Das oitavas de final até a final, quem o Real Madrid, para mim, enfrentou era mais time que o Real Madrid, mas só que um time cascudo, um time experiente, sabe os atalhos do campo, não se afoba com a bola nos pés, isso faz muita diferença. Pesa, né? A Pesa. camisa são 14 títulos, né? Tudo isso aí, pela Romulo, é super importante deixar aqui para as pessoas em casa, né? Esse conhecimento que o Fábio está aqui passando para todo mundo, porque realmente isso de fato acontece. As pessoas, às vezes, por conhecimento interno e outras pessoas por estudo, aqui no nosso caso, do nosso parceiro. E o que eu acho dentro dessas competições, a nível, agora voltando para o nosso futebol, para que as pessoas entendam onde a gente quer chegar com essa conversa, são as competições que os clubes disputam, né? Que são a verdadeira preparação, tanto física como técnica e, acima de tudo, emocional. O atleta, ele tem que se preparar no seu máximo, sempre a 100%, físico, técnico e, acima de tudo, psicológico. E essa preparação só vem com os jogos, só vem com as competições. Não adianta você preparar uma equipe com nível extremamente forte, a nível salarial, a nível físico, a nível técnico, disputar um Pernambucano e depois chegar a enfrentar um Grêmio, um São Paulo, um Atlético Mineiro com cheio de forças máximas, jogadores estrangeiros de todo lado. Então é difícil, é por isso que você vê cada ano que passa, o nosso futebol pernambucano indo mais abaixo. Para ver se eu estou entendendo, vamos lá. Não adianta eu ter um super time se eu não tiver uma boa preparação. É isso? É isso que a gente está questionando, né, Romulo? E disputar também competições de nível, né? Vamos dar um exemplo nacional brasileiro. Por que é que o Palmeiras hoje faz sucesso no futebol nacional e sul-americano? Porque se preparou financeiramente, tecnicamente, com jogadores de qualidade, um treinador que vem de futebol europeu implantar um novo sistema no Palmeiras. Então, o Palmeiras jogando Libertadores todo ano, vai se acostumando àquele nível de competição, vai se habituando, vai ficando uma equipe cascuda. Isso. Né? Eu vi os amigos da ESPN falando que o Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores, ou seja, está todo ano disputando, então a tendência é você se adaptar àquela competição. Entendeu? Deixar o jogador realmente num ponto máximo da sua parte psicológica, porque cada atleta, disputando as suas respectivas competições, eles se preparam de uma maneira. Uma coisa é você enfrentar aqui um clássico Santa Cruz no Esporte, que é extremamente forte. Aí depois você pega um Vitória, pega um Salgueiro, pega um Retrô, um Veracruz, né? E você chegar a enfrentar um Palmeiras dentro do Parque São Jorge, ou enfrentar um Corinthians no Parque Antártico, ou enfrentar um Atlético Mineiro no Mineirão. Mas lembrando, deixa eu fazer seu marketing. Jogador, Romulo, que treme. Mas você não tremeu, né? Você foi lá, né? No Palmeiras, né? É como ele falou aqui no início da nosso bate-papo.
Na nossa época, a gente tinha jogadores realmente de alto nível, viu, Rômulo? Era bem difícil. Até para vestir a camisa... Modesta parte, né? Modesta parte, para vestir a camisa de um time numa competição, tinha que ter realmente uma qualidade acima, viu? Beleza, a gente já tá chegando aqui aos 20 minutos de programa, nessa conversa descontraída aqui, sem pauta, né? A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial, então você que está nos assistindo também pode deixar o seu comentário, a sua pergunta. A gente também quer essa interatividade, e você que está do outro lado, né? Dos 1.760 amigos inscritos, a gente tem uma média aí de 100 pessoas sempre nos assistindo e a gente quer saber o que você realmente acha do programa. Se quer alguma opinião, a deixar alguma opinião, vai lá no YouTube, né, no nosso comentário. Também estamos com o nosso Instagram, Papo de Futebol Programa, onde a gente está também colocando fotos, né, dos bastidores e alguns trechos e algumas perguntas aqui. Tá? Então a gente pede a você essa interatividade. Você pode também pelo nosso WhatsApp, é o 98787-6765. Eu vou pegar aqui os nossos convidados. Se quiser mandar algum alô, é o nosso primeiro intervalo, a gente volta. Tem alguém já que quer mandar algum alô, Fábio? Não, por enquanto não. Só o torcedor vitoriense, né, em geral, que acompanha teu programa, né? E a gente tá aqui para falar de tudo. Vamos falar também da Liga Vitoriense, né, do Tem futebol. até seleção pra gente falar, né? Sem dúvida, também. Seleção brasileira. Posso ir? É isso aí, vamos mandar aqui um alô pros amigos de Poci, lembrando que dia 18 agora, esse evento, né, esse clássico aqui é contra o Santa Cruz, né? Amigos de Poci versus Santa Cruz. Eu tô na relação, Master. né? Eu fiquei sabendo, né? Você faz parte da nossa diretoria, né? Um bom diretor. Você O meu diretor. treinador veio a semana passada, o Luiz Carlos, né? Me pegou de surpresa. Mas não esqueça que o Luiz Carlos é o treinador, mas eu sou o presidente. Você é o dono. Mas é isso aí, lembrando, dia 18 a gente tem esse nosso evento aí programado. Se e Deus um abraço quiser, né? para todos aí que a gente tá nesse bate-papo, acompanhem. Pedir a Papai do Céu, né, que dê uma trégua aí. A gente sabe que chuva é uma coisa abençoada, né? Não é uma coisa, é uma benção de Deus. Mas aí por motivo, né, das fortes chuvas que nós vemos enfrentando, né? Não houve esse jogo, né, Poci? Que teria sido domingo passado. Exatamente, né? Rômulo. Nossa programação era dia 19, né? E aí, por conta dessa situação dessas chuvas, e a gente, lamentavelmente, dia 29, né? Muita solidariedade com todas as pessoas. Nesse momento, o futebol fica bem à parte, né? Então, o importante agora é esse pessoal aí conseguir voltar para suas casas, aquelas pessoas que perderam aí alguns entes, a gente ser solidário. Exato, e no mais, futebol a gente vai pensando aí para frente, cara. Eu gostei lá do amistoso do treino que eu acompanhei no domingo, né? Ali tinha vários ex-jogadores, vamos dizer assim, por conta da idade, o Pinha, né? A gente fez um treininho para que o Albino, são são pessoas que realmente... Quando a gente faz esses eventos, a gente sempre dá uma mudada no grupo, né? Para dar oportunidade a todos, né? Jogarem e conhecerem seus ex-ídolos, porque normalmente só conhecem através da rádio, da televisão. E hoje a gente vem trazendo esses clubes aí que realmente foi um celeiro de craques, né? A gente vai ter a oportunidade de estar aqui com o Fernando, com o Célio, com o Mizinha, com o Zé do Carmo, provavelmente o Ricardo Rocha, o Cristiano, o Beto Benfica, o Djalma, todos esses atletas passaram no futebol português e europeu. E comandado, né, pelo paredão Luiz Neto, cara. Então, essa aí é o recado que a gente passa para que vocês acompanhem. Beleza, vamos faturar. Produção aí do Bruno Arruda. É rapidinho, é o tempo de eu tomar o café, petinho e voltar. Estamos apresentando Papo de Futebol, a conversa do mundo da bola ao vivo. Vai lá na Roval, vai lá na Roval. Remédios personalizados, porque ninguém é igual. Farmácia de manipulação é Roval. Farmácia de manipulação é Roval. É
SS Proteção Veicular, sempre ao seu lado. Garantia, credibilidade e confiança. Tudo o que você precisa está aqui. SS Proteção Veicular. Aceitamos todos os cartões. Para mais informações, entre em contato em nosso fone WhatsApp 983556701. Estamos na Travessa dos Borges, número 89, próximo a Luísio Motos. SS Proteção Veicular, sempre ao seu lado. Chegou a hora de você mudar a sua vida. São diversos cursos nas áreas de saúde, humanas e exatas. Venha ser Unifacol também, a escolha certa para o seu futuro. Somos o que queremos ser. Somos Unifacol. Está na hora de mudar seu iPhone? Venha para Renan iPhones, a loja número 1 em vendas de celular iPhones em Vitória de Santo Antão. Faça seu upgrade de primeira. Temos as melhores condições para sua troca ou compre o seu iPhone agora. Aproveite essa facilidade. Escuta só, dividimos em até 12 vezes no cartão de crédito. Renan iPhones, venda de iPhone e acessórios em geral. Com Pitu, tirou e vamos nessa! Resenha é Pitu. Beba com moderação. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Ligue agora 0800 000 4321 e transforme a sua vida. Pense no futuro, faça Grau Técnico. Estamos apresentando Papo de Futebol, a conversa do mundo da bola ao vivo. Pega um bastidor aqui com ele, pergunta ele. Voltamos! O nosso café Petinho aqui, a conversa rolou solta, né? É o nosso Papo Futebol. Voltando aqui, agradecer as grandes marcas Pitu, Café Petinho, Facol, Unifacol, Grau Técnico, Quina da Sorte, SS Proteção Veicular, Renan iPhones, Farmácia Roval e Labogueria. Então, pessoal, a gente, nesse bate-papo, né, vamos voltar aqui, ainda falando da final, e a gente sabe, o nível é completamente diferente. Não adianta aqui a gente tá querendo comparar, né? Eu acho que é outra realidade, uma final de uma Champions League para o futebol brasileiro, eu até vou dizer de uma Libertadores, eu acho assim. Mas, mesmo com essa disparidade, nós temos vários brasileiros que jogaram essa final. Inclusive, o gol, né, da vitória do Real Madrid saiu dos pés do brasileiro Vinícius Júnior. E eu, particularmente, não botava fé nele. Né? Mas tá mostrando, eu tô queimando a língua com ele. Eu acho que é um jogador que, podemos dizer, que é um titular da seleção brasileira. Mas vamos lá. Fábio, que é um especialista e gosta de acompanhar o futebol internacional. O que é que você me diz desse jogo? Pegando carona no que você falou, o Vinícius Júnior também vem me surpreendendo bastante, porque há 2 temporadas atrás, quando ele chegava no Real Madrid, eu me questionei muito sobre o poder de finalização dele. E eu vejo o Vinícius Júnior hoje como um jogador em evolução. O Vinícius Júnior ainda vai crescer muito. É um jogador de 21 anos, né? Porque o que ele está precisando é aprimorar a finalização, e isso está sendo trabalhado com ele no Real Madrid. E o que também está ajudando muito o Vinícius Júnior é um treinador cascudo como o Ancelotti. Ele é um treinador que sabe preparar o jogador. Eu lembro bem, anteriormente a esse título da Liga dos Campeões, quando ele também foi campeão pelo Real Madrid, quando pegou o Bayern de Munique de Guardiola, e o Bayern tomou uma goleada do Real. O primeiro jogo foi empate na Espanha, e o Real foi jogar lá em Munique e acabou goleando o Bayern lá. E eu lembro que o Ancelotti disse: a gente vai sofrer. O time dele tem muita posse de bola, mas a gente tem que ser eficiente quando a gente tiver a bola e matar o jogo. E foi o que aconteceu nesse jogo de sábado. O Liverpool, do Klopp, é uma equipe espetacular. Grandes jogadores, uma equipe de muita intensidade, muita velocidade. Seus atacantes que partem para cima do zagueiro não se intimidam. Mas pegou um Real Madrid do outro lado que, enquanto um Liverpool tinha coração, a força, a intensidade, do outro lado era um Real Madrid frio e calculista. Que tinha a bola no pé, que não se preocupava com o jogo imposto pelo Liverpool.
O Liverpool queria correr, o Real Madrid queria tocar a bola e espelhar o melhor momento. O Liverpool fez isso todo o primeiro tempo. Primeiro vacilo que o Liverpool deu, o Real Madrid fez um gol, mesmo numa bola que sobrou. O Benzema estava impedido, o gol foi anulado, mas aquilo já fez o Real Madrid mais forte psicologicamente e fez o Liverpool sentir. Porque aquilo martela na cabeça do jogador, eu pergunto a você. Você tá em cima, tá pressionando, perde um gol atrás do outro, quando você vê um vacilo que você deu, o time já fez o gol. Aquilo impacta. E de repente é onde o atleta começa a questionar algumas situações, algumas formas de jogar. E uma das situações que a gente sempre pensava quando a gente ia para um jogo era até que ponto a gente pode pressionar o adversário e até que ponto ele vai aceitar ser pressionado. Tem equipes que jogam com a finalidade de se defender, no momento certo atacar. São equipes frias, equipes disciplinadas, com atletas... No caso do Real Madrid, né? No caso do Real Madrid. São atletas com muita experiência, né, de Champions. Então, eles têm uma forma de jogar, não se abalam e nem mudam taticamente o seu posicionamento dentro de campo. Então, se você observar, com aqueles olhos mesmo fixados na televisão, e ver a forma que um Real Madrid joga, ele em nenhum momento... ele muda a postura e a forma de jogar. Nem para agressivo, nem para diminuir. Ou seja, o Real Madrid mantém um equilíbrio praticamente os 90 minutos de jogo. Sabendo eles que no momento que você vacilar, no momento que você piscar o olho e achar que é absoluto, é aquela situação que a gente frisou aqui, que o Fábio frisou aqui. É um erro, é fatal para a decisão de uma Champions. São atletas super bem treinados, que raramente numa oportunidade falha. E o goleiro? Foram duas oportunidades. Uma foi gol, foi anulado. E na outra foi gol. Ou seja, todo tipo de situação que uma equipe sente dentro do campo, ou seja, pressionando, um vacilo, a equipe vai lá dentro e marca. O que é que acontece? O atleta fica com receio e diz até que ponto nosso jogo está sendo eficiente. Então começou a questionar a dúvida do atleta. E a do adversário é exatamente onde prevalece a experiência do atleta. E foi isso que aconteceu no jogo. E pós o gol, quando o Real Madrid já fez 1-0, né, naquela jogada do Uruguai, o Valverde, o Real Madrid, o Liverpool ainda pressionou, mas já mudou a forma de jogar, como o Possi citou. O Liverpool já mudou sua forma de jogar, o Klopp abriu o meio campo, tirou um volante de marcação e colocou mais um meio, que era o Keita. E o Real Madrid teve 3 chances claras de matar o jogo depois Salah, já né? Foi pior ainda. Perdeu um gol. O Casemiro dominou uma bola na área, deu voltando, errou o passe. E ainda perdeu mais outros 2 gols dentro da área. Então podia ter goleado o Liverpool, seria surpreendente, né? Mas é como o Possi frisou, a proposta de jogo do Real Madrid, o que o Ancelotti pediu, os jogadores mais experientes como Kroos, como Modric, o próprio Casemiro na cabeça de área, seguiram a risca. Eles não mudam. Os 4 jogos que o Real Madrid pegou das oitavas de final até a final, todos os adversários que ele pegou, se a gente fosse olhar na força, na vontade, eram equipes mais fortes do que ele tecnicamente. Eram mais posse de bola. Mais posse de bola, tinham jogadores mais jovens, mas a experiência, o modo de jogar a competição fez o Real Madrid sobressair. Uma equipe que tira PSG nas oitavas, o Chelsea nas quartas, elimina o City nas semi e o Liverpool na final, não há questionamento. É de uma força psicológica muito grande. Vem com força, né? Apesar da história, né? Ou seja, também 13 títulos, foi para o 14º. Muita história, então, muita experiência, Romulo. Mas vamos lá, vamos colocar os brasileiros. Nós tínhamos no Real Madrid o Vinícius Júnior, o Casemiro, o Éder. O Marcelo estava no banco, né? Saiu, mas foi outro jogo dele. O Éder Militão, quem mais? E o Rodrigo também ficou no banco, que acabou não sendo utilizado, né? Que também salvou o Real Madrid na semifinal. Contra o Manchester City. Né? Ou seja, 2 brasileiros deram essa condição ao Real Madrid, o Rodrigo e o Vinícius, né? Do lado do Liverpool, a gente tinha o Fabinho, o goleiro Alisson, e quem mais? O Roberto Firmino. E o Firmino, que entrou também, né? Entrou no segundo tempo. Também não tá. Ou seja, nós tínhamos 7 brasileiros, né? 7 ou 6. Então o futebol brasileiro ainda é uma força. Não, o que é que vocês me dizem? O futebol brasileiro, ele não vai deixar de ser nunca uma força. O brasileiro nasceu com um dom. O problema do brasileiro é a lapidação. O futebol mudaram várias coisas, as coisas não são feitas antigamente. Isso. Então é associar uma coisa a outra. O futebol europeu consegue puxar do brasileiro aquilo que ele melhor tem, não perdendo suas características, mas mudando um pouco a forma de jogar. Vocês estavam questionando o Vinícius Júnior. A minha observação quando ele foi pro Real Madrid,
é que raramente, Rômulo, essas pessoas, esses olheiros, esses empresários, esses presidentes de clubes, eles erram. Eles conseguem enxergar no atleta aquilo que talvez as pessoas não consigam enxergar. E isso é uma preparação, às vezes, a curto e a longo prazo. O atleta, quando vai para um futebol europeu, normalmente ele vai para um trabalho de longo prazo. Ou posso justamente, só entrando aí, há um planejamento. Como o Fábio acabou de falar, o Vinícius Júnior está sendo preparado. Exato, mas O jogador no Brasil, o cara contrata e já quer que ele comece a fazer gol. Mas é exatamente isso, Rômulo. Exatamente isso. A forma que os caras lá pensam é pra frente, não é pra trás. Eu lembro do momento. Ronaldo. É futuro. Eles pensam sempre no amanhã. O brasileiro, as nossas competições e a contratação da forma que nós fazemos é de imediato. Precisando de resultado pra ontem. Não é à toa que a nossa base hoje, o trabalho com categoria de base deixa tanto a desejar. O que mais aparece em dia hoje na seleção brasileira são jogadores que sequer jogaram em clubes do Brasil. Já sai daqui, desde novo, já menino. jogando nas categorias de base de clubes europeus. Tudo reaparecendo no nosso futebol e tem gente que questiona. Até gente que acompanha futebol. Mas esse cara veio de onde? Vem da onde? Surgiu. Mas são atletas que preparação o Davi Luiz hoje do Flamengo é um caso. Né? Saiu cedo daqui, né? Foi do Vitória da Bahia e saiu rápido. Outro exemplo que também eu acho muito interessante de destacar é o seguinte: às vezes o jogador tá jogando numa determinada posição que ele começou no futebol brasileiro, seja lá em qual local for, e ele não é para aquela posição. E às vezes, muitas vezes, é preciso um treinador descobrir isso do atleta. Um exemplo básico que eu comento muito é o Casemiro. Hoje o Casemiro é um cabeça de área do Real Madrid, é um primeiro volante que dá um combate na defesa. Eu lembro quando o Casemiro apareceu no São Paulo, ele era apontado como um novo Kaká. Ou seja, um segundo volante para meio atacante, né? E ele gerou muita expectativa e acabou não rendendo o que se esperava nessa posição. O que foi feito? Casemiro foi vistoriado pelo Real Madrid, foi contratado pela equipe. Quando chegou lá, não teve muitas oportunidades, porque ele foi contratado pelo Real Madrid B. Mas o Porto de Portugal acabou levando esse jogador para lá. Normalmente acontece isso. E o que é que acontece? No Porto, ele foi lançado como primeiro volante. Ele saiu de um segundo volante que partia para o ataque. E até se pensava em fazer dele um meia e foi ser um defensor, um cabeça de área. Pra você ter uma ideia, o quanto o Porto foi importante nessa formação do Casemiro, que ele se destacou tanto jogando como primeiro volante, que o Real Madrid foi lá e comprou de volta. Vendeu ao Porto, mas comprou ele de volta. E ele hoje é o cabeça titular do Real Madrid, a referência no sistema defensivo do Real Madrid, e agora também contratou o zagueiro Rudiger do Chelsea. Não tenham dúvidas que a dinastia do Real Madrid vai voltar de novo, porque já está com o Vinícius Júnior, jogador em ascensão, jogador que está em desenvolvimento e ainda vai ter muito a crescer. Está trazendo o Rudiger, está trazendo mais um volante que foi destaque do Campeonato Francês agora. Então, assim, a tendência é o Real Madrid crescer de novo. Lógico que a gente está vendo hoje essa chegada dos sheiks no futebol, né? Temos um sheik dono do PSG, temos um dono do Manchester City, agora foi comprado o Newcastle da Inglaterra também. Mas essa questão voltada para a categoria de base, para desenvolvimento de jogadores, isso é muito importante. Quando foi que o futebol de Pernambuco revelou mais algum jogador destaque? O último que eu lembro que foi bater na seleção brasileira foi o lateral esquerdo, que foi do Náutico. O Lúcio? Não. Foi pro Atlético. Sei o que, Douglas Santos, né? Douglas. Era mineiro. Isso. Hoje está jogando no futebol russo. Foi o único jogador que o Náutico revelou a destaque nacional de bater na seleção brasileira. Você não vê mais o esporte com isso, o Santa Cruz, né? Então isso dificulta muito. O futebol nacional hoje, o futebol brasileiro hoje, esqueceu as suas raízes, que é de trabalhar com jogadores habilidosos, atacantes de qualidade, para trabalhar só a força e essa questão da disciplina tática da marcação. Então isso prejudica Beleza. muito. Agora, falando de seleção, eu acredito que dessa final dos jogadores que esteve lá, estará na seleção o Alisson, o Éder Militão, né? O Vinícius. O Vinícius do ataque, Casemiro no meio campo, o Fabinho do Liverpool. Será que é... Firmino foi, não foi? O Firmino, eu acho que Firmino não vai ficar dessa, não. Eu acho que Firmino... Hoje ele é a quinta opção do ataque do Liverpool. Tá difícil. Eu acho que o Firmino não... Assim, hoje a gente tem o Rafinha, tem o Antony, o Marcos Cunha. Eu acho que o Firmino não entrará nessa lista. Segundo a declaração, né, o Tite só tem 3 dúvidas para o elenco que vai disputar a Copa e são do meio para frente. O restante, ou seja, o sistema defensivo dele já está montado.
Ele tá certo porque normalmente quando a gente vai montar uma equipe, eu costumo dizer que às vezes você pensa logo no centroavante, né? É uma forma de se pensar. Você tem que começar pelo goleiro. Você partindo de uma base forte, depois você vai completando, pô, né? Não tem aquela história que o bom time começa com um bom goleiro. Feito uma boa construção, ela começa da básica. Apesar que eu não acho o Alisson lá esse goleiro todo, não. O ex-técnico da seleção italiana e do próprio Real Madrid, o Fábio Capello, ele declarou a seguinte frase: ataque bom ganha jogo, defesa boa ganha campeonato. E todo time que se presta tem que ter uma defesa forte. Basicamente, essa é a ideia. É o caso do Sport. Voltando agora, vamos entrar no futebol pernambucano, já que você... o Sport hoje é a melhor defesa do campeonato brasileiro. Né? Tanto da Série B como da Série A. Foi na questão da estatística. Será que o Sport, com a defesa, com uma boa defesa, porque a gente sabe que a criação e o ataque do Sport fica a desejar. Será que dá para esse Sport subir com uma boa defesa? Romo, eu costumo dizer que a competição ainda tem muita coisa pra gente ver, né? Na nona rodada, né? Nona rodada, né? O campeonato ainda tá só começando, não chegou nem no meio. E as grandes equipes, elas ainda vão melhorar muito, né? Como essas equipes aí, como o Atlético, que a gente tá vendo aí, São Paulo, Corinthians, eu costumo dizer que essas equipes como o Sport e outras aí disputam o campeonato para permanecer. Não pense que o Sport, pelo menos eu não acredito, com essa formação, apesar de ter feito Coloca só a tabela. Eu acho que a gente vai entrar no mês. Bota em quarto colocado. Crucial para a equipe do Sport. E vai ter jogos agora muito fortes. Eu acho que agora é o momento do Sport mostrar para que veio. Né? Até então o Sport vinha pegando. Vamos dizer, o campeonato agora sim está funilando. Né? A gente sabe que há uma pressão muito grande em cima do Gilmar Dalpozo. Né? Mas vamos lá, vamos pegar os próximos adversários. Hoje o Sport é o quarto colocado, né? E aí a gente vai pegar os adversários, a Ponte Preta. Mas estão todos juntos, né? Ali, ó. Então a gente vê aí que esse mês, esse jogo será na Arena de Pernambuco, por conta das fortes chuvas. Na ilha. Vai pegar a Ponte Preta. Aí depois vem Bahia, que é o líder. O Bahia lá. Né? Pega o Grêmio. Tem o clássico, Náutico e Sport, que aí o Náutico toda vez... Eu não sei, eu vou mexer aqui com o Possi, né? O Sport não tá bem, né? O Náutico não tá bem. A sequência da Série B do Sport é muito difícil agora, né? É difícil. São 3 jogos que definem muita aí coisa. Pega eu não falo nem de 3. Se você olhar a sequência do Sport, como Cruzeiro, a gente tá vendo ali, ó. Ponte Preta, Bahia, Grêmio, Náutico. Aí respira com o Brusque, teoricamente o jogo mais fácil. Depois do Brusque, Cruzeiro e Vasco. Ô, Fábio, mas ele respira também. Mas aí aí que tá o problema. Emocionalmente, se eles não se encontrarem nesses jogos agora, a equipe sempre vem abaixo. E é uma das coisas que acontece, principalmente nessas equipes que não são de um porte tão superior como um Atlético Mineiro, esses caras que estão acostumados a grandes competições, a grandes momentos e a grandes decisões. Esses jogos pro Sport agora serão super importantes para explicar melhor como é que eles vão se comportar nos próximos eventos. Exato. É justamente isso a gente sabe. O jogador parece que ele começa a respeitar mais e entra com mais vontade. Mas é exatamente porque o CRB, o Lanterna, vem aqui e surpreende. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Esses 2 jogos agora do Sport vão ser super importantes para dar moral para cima. Vai o racha. Vai o racha. E aí? Como vocês fizeram, são 3 jogos, né, que o Sport tem pela frente. E se ele conseguir bons resultados, se mantiver no G4, ele vai fortalecido para a sequência do campeonato. Mas tombando, né, tropeçando nesses resultados, a tendência é faltar confiança. O Sport sofre com o ataque e não faz gol, né? Então já há uma certa pressão em cima de Gilmar Dalpozo, questionamento do torcedor. Então, se o Sport... Um meio campo que não cria, né, Fábio? E internamente, né? Fora internamente, atletas... O próprio ambiente entre os atletas começa a ter questionamento, né? Começa a gerar falta de confiança. E no futebol, você estar confiante é muito importante. Eu posso assimilar, fazer um comparativo. É o seguinte, por exemplo, jogo de basquete é NBA. O que é que faz muita diferença hoje no basquete americano? As equipes hoje que estão na finalíssima, né, que vão decidir o campeonato, são as 2 melhores defesas, destaques hoje da NBA, o Boston e o Golden State. As 2 equipes se defendem muito bem, inclusive o Boston é a melhor defesa do campeonato. Então, o Sport precisa dessa defesa e a confiança.
Eu observo muito que isso mexe muito com o psicológico do jogador no jogo de NBA, quando ele começa a acertar a cesta de 3. Posso ir, é impressionante. Quando ele acerta a primeira cesta de 3, acerta a segunda, aí ele fica altamente confiante e o resto dos jogadores Seguem. ele, começam a arriscar a cesta de 3 e começa a dá destruir o certo. adversário. Mas quando começa a errar, eu vi um jogo, acho que foi o jogo 4 do mata-mata do Miami Heat e Boston Celtics. Se eu não me engano, o Boston fez 22 cestas de 3. Ele destruiu o Miami Heat Pois é. nos primeiros 2 tempos. São 4 tempos de 12. Quando terminou o primeiro tempo, os 2 primeiros de 12, já estava 20 e poucos pontos de diferença. O Heat já estava perdido, foi destruído psicologicamente. Agora, começou a arremessar e começou a errar, a confiança vai embora. Mas é isso Agora aí, acertou, o grau de confiança vai lá pra cima Mas e você é isso arrisca aí. mais. quando o time entra no Z4, não é? Parece que a coisa começa a desandar e vira um lamaçal pra sair e dar trabalho, né, Porque Paulinho? internamente há muitos conflitos, né? Começa-se a questionar, começa a existir dúvida entre os próprios atletas. E o ambiente começa a deixar de ser tranquilo para ser um ambiente de desconfiança. Se a equipe do esporte, nesse momento, tem uma grande defesa, isso tudo vai ser questionado o ataque. Porque se dentro desses resultados aí não aparecerem, aí a própria defesa vai questionar o ataque. Aí vem torcida, vem direção, vem treinador, e aí gera um ambiente desagradável. E é onde Cobrança. eu falo. Os grandes clubes conseguem contornar esse tipo de situação. As equipes de porte médio, que o esporte sem tirar o mérito, e o torcedor espero que me entenda, mas são equipes que disputam uma competição, principalmente quando estava na Série A, que era para se manter. Não era para ganhar títulos, era para se manter. Quando acontece esse tipo de situação, o grupo vem abaixo e a desconfiança impera. Imperando a desconfiança, o desequilíbrio vem junto. E aí fica difícil para depois consertar. O Possi tem propriedade, esteve dentro de campo, né? E passando aqui para você que está do outro lado, nos assistindo, né? E a gente também pede essa interatividade. Deixa aí teu comentário, né? Caso tenha alguma pergunta, né? Coloca aí no comentário do nosso canal do YouTube. Nosso WhatsApp é o 98787-6765. Né? Tanto o Fábio você pode deixar aqui para em próximos episódios ele também esteja aqui. Né? Breve temos novidade, né, meu amigo Fábio? A gente tá elaborando aí um projeto, né? E lá em breve a gente vai ter novidade aí pro torcedor vitoriense. Quem sabe até o próprio Possi, né? Que está na cadeira também, né? É importante ter um ex-boleiro para quem vai conhecer os bastidores. É muito importante. Para dar uma mexida e confundir a ideia de vocês, né? Ô Fábio, você é aquele cara que gosta de perguntar. Tem alguma pergunta a fazer aí para relembrar o tempo de repórter? Ao Possi. Eu vinha pra cá e vinha pensando no que perguntar ao Possi, que é ex-jogador de futebol. E eu pergunto, Possi, essa questão do extracampo, quando um jogador começa a exagerar no extracampo, provavelmente os outros atletas do grupo sabem. Como é que fica essa situação da seleção? Não sei se vocês estão sabendo, mas a seleção brasileira joga contra a Coreia do Sul, amistoso, se eu não me engano. 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, na quinta-feira. Isso. E vários jogadores da seleção brasileira foram flagrados saindo de uma boate na Coreia do Sul de manhã cedo. Inclusive, nesse noticiário junto, vem que Neymar gastou R$451 mil dentro da boate. Eu te pergunto, Possi, e aquele atleta que é mais centrado, é mais religioso, é aquele atleta que se cuida mais, evita esse tipo de polêmica, e tem aquele atleta que é mais, como a gente pode dizer no linguajar popular pernambucano, danadinho, né? Gosta da noitada. Como é que fica o elenco, o grupo, quando acontece um episódio desse? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é muito boa, porque essa pergunta tá sempre. E vamos incrementar mais um. O Possi também já aprontou. Eu ia fazer essa pergunta. Você era o Neymar também da época, Possi? Por parte. A gente vai tentar resumir ao máximo a pergunta para as pessoas aí que estão acompanhando. Seguir aí essa linha de raciocínio. O atleta de futebol, ele trabalha com o corpo, basicamente, né? Com a mente acompanhando. Mas se o corpo não responder, a mente só não resolve. E o atleta tem que ter discernimento e saber o que é que ele quer. Esses atletas que você frisou aí, uma seleção brasileira, esses caras já são milionários. Esses caras já são milionários. Todos eles que estão no grupo já são pessoas financeiramente estáveis. Resolvidas, né? Bem diferente da minha época, que havia uma disparidade enorme de salários. E todo mundo que acompanha futebol e da imprensa sabe perfeitamente disso.
Mas até que ponto o grupo aceita esse tipo de comportamento? Porque se eu treino e você chega no jogo, eu tenho que correr por você, isso me incomoda. E se você começa a ter esse tipo de atitude e o resultado de repente não aparece ou sua condição física atrapalha alguma situação, isso vai me incomodar, vai gerar uma desconfiança, como eu frisei, em relação à equipe do esporte. E para o grupo, tendo esse propósito, nós temos uma Copa do Mundo agora que a gente está apostando aí várias fichas na nossa seleção. E é super importante esses atletas também, de um ponto de vista meu e de todos que perguntam, até que ponto esses caras querem ser campeão, né? Voltar a dar uma alegria para o torcedor brasileiro, né? Mundial. Então eles têm que entender o propósito que eles estão lá, porque se eles tiverem realmente mas um propósito... propósito... é um amistoso, por si. Mas a gente tá com um grupo aí que tá encarando isso de uma forma que é uma preparação. Amanhã e preparação eles também vão pegar faz uma parte. Coreia. Eu vejo isso também, Romulo. E aí? O comportamento do atleta, até Indiferente. porque são pessoas que são vistas como as mais experientes, as que realmente fazem a diferença. Esses caras têm que chegar lá e manter essa postura, entendeu? Então o pensamento que eu tenho é que não é momento, nem tem necessidade de estar aparecendo em festas até às tantas da manhã, e também como falta de respeito ao atleta, ao seu companheiro e a toda a nação brasileira que acompanha. E aí, Fábio? Eu já vejo isso de certa forma, como isso aí, questão do jogo caça-níquel. É o jogo para satisfazer patrocinador e quem compra jogo e federação. Porque é o seguinte, veja, a gente acabou com a temporada na Europa agora, acabou de se encerrar a temporada europeia. A gente acabou de se encerrar uma eliminatória de Copa do Mundo. Então, pra que amistoso agora? Não tinha necessidade. Deixa o atleta descansar. E são 3 amistosos. Deixa o atleta descansar. Não tinha necessidade. Não, a Copa do Mundo é dezembro. A Copa Os caras do Mundo. querem festa, os caras querem descansar. Isso, não? Mas é uma rebeldia. É uma rebeldia que eu digo assim, explícita ao jogador. Porque muitas vezes, como por exemplo, o Neymar, ele vai querer ir à Copa do Mundo? Ele quer. E vai. Mas assim, bicho, eu vou pra essa porra, eu vou pra noitada. Se quiser fazer, fácil. Porque eu já tô cansado. Por que não deixa esses atletas de fora e vão testar outros? Porque tem atletas que já estão consagrados na seleção. Já tem um grupo da Copa do Mundo. Exatamente. Deixava de fora, deixava esse pessoal descansar. Tô entendendo. Agora é um trabalho, como ele frisou, que a gente já sabe, todo mundo já tem um conhecimento, que é um trabalho de patrocinadores. Então exige que esses atletas estejam presente nesses jogos amistosos. E aí o que é que acontece? O atleta vai com pouca vontade, vai pra festa, acaba de uma certa forma deixando muita gente insatisfeita. E também, eu creio que esses amistosos, como a gente falou, essa questão de patrocínio, também não haja tanta pressão por parte da comissão técnica. Porque eu acho que um técnico de uma seleção brasileira ou um departamento da seleção, seja lá o que for, ou questionar um jogador, ele vai ouvir na cara: bicho, eu acabei de jogar a temporada europeia, eu acabei de disputar a eliminatória de Copa do Mundo, aí tu marca um amistoso desse aqui que é pra satisfazer patrocínio, tu ainda quer me questionar? Eu tenho a Copa em dezembro, pra todo mundo dá tá 2 meses de folga, tá com dúvida em 3 posições, então convoca esses jogadores que tu tá com dúvida para aquelas posições, dá oportunidade a outros pra fazer esse trabalho na federação e dá folga pro grupo principal. Tu sempre já tem na mente, mas não sabe que esses atletas já constam na lista? Na Europa mudou isso, porque na Europa tinha muito essa questão de amistoso e patrocínio, então se criou a Nations League, né? A Liga das Nações, para justamente ser um amistoso que tem algum comprometimento com alguma coisa, que vale alguma coisa. Exatamente. Até motivar os caras, até porque até que ponto o patrocinador exige qualquer tipo de coisa. Tem que ter limites, para tudo tem que ter limites. Eu lembro aqui, viu, Rômulo, viu, Fábio, que quando a gente estava próximo já de terminar lá o Campeonato Português, por exemplo, a gente já estava pensando em férias, cara. Então imagina se um patrocinador te exige um amistoso ou coisa do gênero parecida. Você não ia... você ia inventar uma lesão, você ia inventar qualquer tipo de coisa, mas se fosse realmente você tivesse que estar presente porque o patrocinador te exige, eu realmente ia como se fosse férias. Opa, sim. Agora eu só vou relembrar a pergunta que o Fábio fez. Eu ia fazer o amistoso e ia pras férias junto, fazer os dois. Você aí, iria pra essa noitada aqui o nosso... Não, iria com certeza. Até porque, pra mim, esse é um momento de férias. Né? Esse é um amistoso pra alguns, pra eles é férias. Agora, por questões que acabei de falar, se os patrocinadores influenciam tanto nesses amistosos, realmente os caras têm que ir, tem que se divertir e saber que a Copa do Mundo tá aí pra frente. Tem que descansar a parte física e a parte mental. Eu vou voltar aqui pros mais antigos, né, que nos assistem. O Romário saía na noitada e dizia: não, se preocupe não, manda a bola pra mim que eu resolvo. Aí o cara tem moral, ou não?
Você como jogador. Mas aí que tá, Rômulo. Você acabou de falar Romário. Não, Romário. Nós temos quantos Romário no mundo? Mas o Neymar, a gente pode comparar ele lá ao Romário? Mas o futebol hoje em dia é outro. A preparação é totalmente O nível diferente. físico outro muito momento, mais outro exigido. momento. A parte física, ela eu vi uma Hoje a revista pra exposição cá. é muito grande. Concordo. Cara, Também Romário tem rede falava social. disso. Na época que Romário estava perto de terminar futebol, não existia rede social. Não. Romário, quando estava dentro de uma boate, a turma comentava, mas você não via. Os caras hoje tiram foto. Teve vídeo aqui de Andrés, atacante do esporte, sentado dentro da boate, embriagado. Os caras tiram foto, os caras filmam. Agora, Os caras jogam em rede social. Hoje é muita coisa envolvida. Isso é uma coisa Exposição natural é bem entre maior. vocês. Entre vocês, que eu digo, na sua época, que Romulo, vem até hoje. Tem muitas coisas que no futebol não é aceitável mais. Até como eu falo em relação à parte da mídia social hoje, que está acompanhando tudo. E o torcedor, ele não quer saber. Ele quer saber que ele paga o ingresso, ou ele se associa e quer o atleta lá à disposição. Se o cara acaba um jogo, vai tomar uma cerveja e já pega uma foto, bota no Instagram, o cara já tá meio que ameaçado. Chega no próximo jogo, não faz gol. Aconteceu agora há pouco. O cara deve evitar esse tipo de Fábio, situação. eu vou aqui local. Houve um caso desse parecido com o Chiesa. O Chiesa foi para um clássico, perdeu contra o Sport, depois foi para boate se divertir. Eu, particularmente, eu não acho que ele esteja errado. Só que hoje, é o que o Fábio está dizendo, e os amigos estão nos assistindo, há uma exposição muito grande. Peraí, não vamos criar aqui uma situação, assim eu penso, Fábio. Vamos supor, você é um profissional, né? O cara vai, trabalhou, poxa, ele quer depois tomar a cerveja dele. Qual o problema em relação a isso? Sempre aconteceu. A questão hoje também aqui no aspecto brasileiro, torcedor está muito ousado de querer intimidar jogador de futebol. E jogador querer cobrar. Eu vi o Zé Ricardo, técnico do Vasco, chegou no aeroporto, jogador Santos. tava a torcida organizada do Vasco esperando ele lá e botando o dedo na cara dele, mandando ele. Então já várias situações. Então assim, tá se dando muita ousadia para torcedor. Eu sou contra isso. Acho que o clube tá mal, o jogador tá mal. Você questiona, você protesta, né? Mas você tá ameaçando o jogador de morte, você tá constrangendo o treinador, em porta de hotel, seja lá o que for, eu sou totalmente contra isso. O Cássio, recentemente, teve problemas seríssimos no Corinthians e tantos eu vivi outros. uma situação com um jogador de futebol que passou aqui no Vitória em 2005. Foi engraçado, mas assim, na hora eu dei um nó nele que ele mudou pro meu lado. Eu tava num bar, cheguei num determinado bar pra tomar uma cerveja, e esse jogador de Vitória tava lá. A mesa dele tava repleta de cerveja. No meu ponto de vista, meu pensamento era o seguinte: o extracampo dele não me interessa. Eu vou falar dele dentro do campo. Se ele joga mal, vou dizer que ele jogou mal. Mas não tem pra estar dizendo que o cara tá bebendo cerveja ou que tá fazendo isso, aquilo. E ele me viu quando eu cheguei no local. E quando foi no dia seguinte, eu fui cobrir o treino do Vitória. E esse jogador chegou perto de mim. Eu não me lembro o que ele me disse, mas eu percebi que ele queria me intimidar pela questão de eu ter visto ele, achando que eu ia expor no ar. E e educadamente, eu conversando com ele, eu disse: olha, sua vida fora do campo não me interessa. Quem tem que cuidar da sua vida fora do campo é você. Vou falar do que você apresentar dentro do campo. Se você jogar mal, eu vou dizer que você jogou mal. Se você jogar bem, eu vou falar que você jogou bem. Agora, lá fora, não me interessa. Eu não vou estar expondo sua vida. Mas não é bom, não é bom. O cara tem, o atleta de futebol, ele tem que ter, de uma certa forma, astúcias. Que ele usa dentro do campo, mas também poderia usar fora. Que na minha época, Rômulo, muitas vezes os caras botavam a cerveja dentro do refrigerante. E ficavam a noite inteira com refrigerante, mas o garçom já vinha lá dentro com a cerveja. Nunca houve jogador santo. Cerveja demais em cima da mesa é burrice. No atleta que deixa 4, 5 cervejas acumuladas, às vezes não foi nem ele que consumiu todas. Uma pessoa chegou, mas o fato de uma pessoa chegar dentro de um estabelecimento comercial, ver um atleta de futebol com 5 cervejas, vai dizer o quê? Está embriagado, e às vezes não é isso. Cachaceiro. Mas você chega no jogo e se apresenta mal, Rômulo, é ruim, é péssimo. Mas você fazendo isso, você está dando esse direito do torcedor, quando vê você beber, cobrar de você. Mas o torcedor, de uma certa forma, a gente é pago, a gente tem uma responsabilidade com o torcedor. Porque nós estamos representando um clube e o clube é representado pelo torcedor. Então é um conjunto, é uma escadinha. E minimamente a gente tem que ter respeito pelo torcedor. Então acredito assim, você tem direito a ir para a sua festa depois de um jogo? Tem. Tenta se expor menos. Vai num ambiente mais tranquilo.
Dependendo do resultado, então nem vá, descansa, vai no outro dia. Assim, você escolheu uma profissão e dentro da sua profissão ela exige algumas certas A responsabilidades. exposição do jogador de futebol é muito grande. muito você grande. tem que ter Mas esse não aceita cuidado. isso por si. Ele não vai aceitar onde ele já chegou. Outra coisa que eu aprendi com futebol é aquela questão, né, do torcedor, aquele torcedor que é fanático, ele briga pelo time dele, ele bate boca pelo time dele. E eu lembro de uma declaração do Vampeta, naqueles 2 anos da Libertadores, entre Corinthians e Palmeiras, quando eles se enfrentaram, nos anos de 98 e 99, né? Os 2 anos o Palmeiras eliminou o Corinthians nos pênaltis, e no ano de 99, a final do Campeonato Paulista foi Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras, aliás, em 98, a final do Campeonato Paulista foi Corinthians e Palmeiras, só que o Palmeiras estava às vésperas de decidir a Libertadores, que foi campeão consequentemente. E no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Filipão colocou o time de reserva do Palmeiras contra o Corinthians. E o Corinthians meteu 3-0. Adilson, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho. Foi 3-0. No segundo jogo, tirar 3-0 de uma final, pode. É muito difícil. Principalmente num jogo que tem rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Foi até aquele jogo que o Adilson Capeta fez as embaixadinhas, o jogo terminou na pancadaria. Depois de passar daquele jogo, muitos anos depois, o Vampeta disse, aquela polêmica todinha, o pau cantou. 2 dias depois, tava o time do Palmeiras e o time do Corinthians, tudinho bebendo junto. Aí o torcedor se mata, joga pedra no outro, dá paulada, e eu disse, 2 dias depois, não teve aquela confusão no campo, a gente tava todo mundo bebendo junto, tirando ideia um com o outro, na maior... sempre vai brincadeira. A parte de emoção e fanatismo normalmente fica por parte do torcedor, Romulo. Eu acredito, assim, que não vou dizer que seja num contexto geral, que nada existe regra que seja perfeita. E não vai ser assim no futebol. Mas na minha época, muitas vezes, depois de um clássico, eu cheguei às vezes eu comento isso no meu grupo com as pessoas aí que a gente tem convivência social, que às vezes tinha jogos aí que a gente fazia entre Náutico e Sport, e depois eu parava ali no Pina para tomar uma cerveja a caminho de Candeias, que eu morava no bairro de Candeias, e encontrar com o pessoal do esporte, não sei se vocês recordam, Moura, Zico, Bebeto, Hélio, mas Hélio doido não saía muito com esse grupo, não, tem grupos, né? Neco, e eu chegava junto com o Marquinho, com o Lau, com o Ocimar. A gente andava sempre num carro só pra dividir a gasolina, né? Que era assim mais ou menos. E a gente sentava na mesa deles ali, no bar do Azulzinho, no Pina, e tomava uma cervejinha, brincar, se divertia juntos na mesa. Aquilo pro torcedor, de uma forma geral, acredito que era mesmo que uma afronta, né? Uma afronta. Mas a gente não pensava assim. Nós éramos adversários. Ninguém ali era inimigo. Mas assim, acabou o jogo, cada um lutou, defendeu as suas cores, a sua camisa. Acabou ali, todo mundo é profissional e age da mesma forma. E são pessoas, tem amizade, seres humanos acima de precisa se divertir, mas vamos lá. Chegamos a 1 hora e 2 minutos do nosso programa. A gente sabe que a gente tem aqui 1 hora de programa, já estamos aí nos acréscimos. Ou seja, vamos deixar uma pergunta aqui final para a gente finalizar, né? E agradecer a você que está aí nos acompanhando, né, com essa grande produção do Bruno Arruda. E o Fábio França, eu sei que é um cara que gosta do futebol de Vitória, né? E assim, Fábio, a gente sabe da dificuldade do futebol local vitoriense. E um dos motivos é a falta de incentivo, né, na questão de um estádio para que haja jogos. Você estava me dizendo que já foi em outras cidades que já tem estádio para a prática do futebol local. E Vitória a gente sente essa necessidade. Não estou aqui querendo culpar nem A, nem B, nem C. Né? Mas eu acho que é uma pauta, um assunto que deve ser colocado para que a gente possa fazer algo pela falta desse instrumento que é o campo, né, Fábio? A questão que eu me perguntei é a seguinte. Eu tive no campo do esporte, né? Fui ver a semifinal da ABV do 50. Aqui no 13, né? No 13. Fui ver a semifinal do 50 da ABV contra o time de Caruaru, que eu não me recordo o nome, né? E no time da ABV, Nivaldo, né? Qual era o nome? Nivaldo tava nesse time, né? Esqueci o campeonato organizado pelo nosso amigo Márcio da Bola. Tinha a equipe do lado de Caruaru. A ABV tinha Fernando, tinha Lima Paulista. Foi o vice-campeão. Ex-jogadores do Vitória. E eu fiquei triste com a situação. Era uma semifinal, né? Foi uma semifinal. Fiquei triste com a situação do gramado que eu vi. Eu disse, poxa, como é que
Mas nesse jogo, foi uma situação que teve um jogador deles que teve um acidente e faleceu e eles vieram com a equipe meia... Eu não lembro. Eu sei que foi a ABV acabou ganhando 2-0. Um atleta deles que faleceu dias antes, eles foi. eles vieram com a equipe meia modificada, né? meia mista. Pronto. Eu sei que nesse jogo a ABV venceu por 2-0, eu não estava sabendo desse fato, né, que é triste, mas a ABV acabou vencendo por 2-0. E eu fiquei muito triste quando vi a situação do gramado. Eu disse, poxa, uma competição dessa, cheia de jogadores profissionais que brilharam no futebol de Pernambuco, que encheram os olhos do torcedor de Vitória, do Veracruz e do próprio Vitória, jogando no campo daquele. E eu me perguntei, poxa, hoje eu trabalho como representante comercial e eu viajo todo o interior do estado. Eu faço mais de 30 cidades. E na maioria das cidades que eu passo, eu vejo os campos municipais com condições de jogo. Beleza que aqui em Vitória o estádio municipal era o Carneirão, mas era para o Vitória e o Veracruz disputarem a primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Né? E normalmente os jogos que tem do Campeonato Oriental são ali no campo do 13. Sempre foram, né? Na verdade, no campo do Esporte, né? Eu acho que só a final, acredito que só a final levavam lá pro Carneirão, né? Eu acho que era isso, né? Você vê, na entrada de Nazaré da Mata, um campo que está sendo feito lá, é de encher a vista. Eu pergunto, como é que Nazaré da Mata, uma cidade, que é, posso dizer aí, 5, 6 vezes menor do que Vitória, com um campo desse, você chega em Lagoa de Itaenga, tem um estádio municipal pequeno, que não tem time na televisão, tem um campo, Glória de Goitá tem, e o campo Vitória do Esporte, naquela situação. Agora, quem tem que se fazer esse questionamento, quem tem que cobrar disso de quem preside a liga, tá? Não quero aqui questionar o trabalho de ninguém, eu quero o seguinte, se eu tenho um clube amador de Vitória de Santo Antão, seja lá a ABV, o Corinthians, seja lá o Botafogo do Cajá, né? Se eu não me engano também tem o Náutico de Inatuba, o Manchester City, Holanda, seja lá que for. Se eu tenho um clube desse, e se eu estou insatisfeito com o campo que eu vou jogar, eu tenho que questionar quem é responsável. Porque se eu posso até me inteirar para a gente fazer outro debate sobre isso. Vem verba de federação, tá? Para a liga local, todo ano. A prefeitura pode ser procurada para ajudar em uma parceria. E existe as parcerias público-privadas. Você pode procurar instituição particular. Aqui temos várias, Pitu, Unifacol, que hoje tem aquela questão do incentivo ao esporte. Que são coisas que dá dedução de imposto. Exato. Então, cabe a presidente de clube, de agremiação aqui Vitória, cobrar de quem preside. Se eu tô jogando ali, tô calado, então eu tô satisfeito. Agora, eu acho que... Falta de conhecimento, às vezes, agora, também. Precisaria de um campo que chamasse a atenção do torcedor. E é muito pouco, um só campo para todos os jogos a nível de Vitória, num só lugar. Porque praticamente nós temos no 13... O campo do Botafogo, que é no Cajá. E o quê? Natuba. O Dick lá da... O Dick. Então é muito Lagoa. pouco. Agora, o que eu acho também, não querendo aqui fazer nenhuma defesa, né? É em relação que o vitoriense, quem organiza, fica refém ou fica jogando a responsabilidade apenas para o órgão público. Ou seja, a prefeitura municipal. Não, sempre não, é o prefeito que tem que resolver. Então, peraí, minha gente. Eu acho que a prefeitura é um dos órgãos que podem ajudar. Agora, não colocar a responsabilidade só para a prefeitura. Tá entendendo, Fábio? Amigo, não, concordo com você. A gente tem que deixar não... de aprender também a fazer o nosso papel como cidadão. Exato. Não só cobrar da autoridade. Existem outras situações que eu posso correr atrás. Então vamos tentar. Muitas vezes é falta de conhecimento mesmo, falta de estrutura interna essas pessoas aí. Como você frisou, nós temos o campo da Pitada, que é um alçapão, um campo pequeno, um campo exatamente de pressão. Isso. Nós temos o campo do esporte, temos o campo do 13. Né? Então, esses campos, através de uma parceria... uma própria tem forma de se fazer. Vamos dar uma melhorada. Ou seja, eu criar dentro de Vitória de Santo Antão 4 campos com condição de jogo. Isso aumentaria a rivalidade dentro da cidade e motivaria mais. Esporte. Qual é o maior rival do time da Pitada? É tal aqui, pô, vai jogar aqui hoje. Então a gente tem movimentar o futebol da cidade. Ter 4 jogos em 4 lugares diferentes da cidade, isso seria mais um atrativo, aumentaria a rivalidade. Entendeu? E só quem ganha é o boleiro. Eu fui olhar, Romulo, para finalizar, a final no campo do Índio foi a seleção do Índio contra o time do Cruzeiro. Tinha um atacante lá da seleção do Índio, um menino muito bom de bola. Eu disse, quando eu vi o rapaz jogando esse jogador, eu disse, faltam atacantes hoje no futebol de Pernambuco com a qualidade que esse menino tem. Cadê o olheiro? Cadê um campo melhor de condições? Cadê uma divulgação? Então, assim, se os presidentes dos clubes de Vitória de Santo Antão têm esse poder, então cabe cobrar. Não é aceitar passivamente, não.
A gente pode se reunir. Ó, vamos reunir os clubes da Liga da primeira divisão. Situações. Vamos cobrar. Não só cobrar, mas dar sugestões. Né? Essa situação do campo que você chegou hoje e falou, acredito eu que foi num dos primeiros episódios, tá aí gravado, aí que não se deixa mentir, e a gente tocou nessa pauta aqui. Eu falei, eu participo do Master do Náutico, participo do Master do Esporte, e a gente faz muitos jogos pelo interior, como você falou em relação a conhecimento, que você andou em várias cidades aí, e a cidade, por mais que seja pequena, tem um campo bom, um campo que dê condições ao pessoal disputar seus campeonatos. E eu falo sempre isso aí. A gente também, todos os interior que a gente vai, tem um campo bom. E eu questionei em relação à Vitória. Eu falei que era inadmissível Vitória de Santo Antão, com um celeiro de ex-atletas, pessoas que são apaixonadas, o torcedor de Vitória é apaixonado de futebol, pô. E aí, chega num campo com as mínimas condições, ex-atleta. É impressionante, cara. É impressionante. Você tira, no caso, o amigo do Poci. A pergunta simples, não sei a resposta, mas vou perguntar. Você traria o Marcha do Náutico do Esporte para jogar no campo do esporte ali? Exatamente, é o que eu falei. Eu não tenho opções. Aí a única opção, se fosse em relação a gramado, Fábio, era colocar lá no CT do nosso prefeito. E foi o que eu fiz em relação à seleção de Candeias e o Náutico. Mas por questões lógicas de dar oportunidade a esse pessoal que gosta de futebol, são apaixonados de futebol, também irem assistir, aí eu optei pelo campo do esporte por essa natureza. Não pela condição. Não pelas condições. Para dar visibilidade ao evento, que é super importante, chamar a atenção, também em relação a isso, porque os atletas vão falar, vão questionar, e isso é importante para o pessoal absorver isso também, cara. Beleza, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Esse assunto, essa pauta renderia bem mais tempo, né? E que eu fico aqui à disposição, né? Eu acredito que o Poci, como o Fábio França, a gente está aqui à disposição, né, para bater um papo e tentar, né, junto com as forças vitorienses, a gente conseguir uma solução, que eu acredito que tenha, não é coisa do outro mundo, né? Porque não adianta a gente só apontar o defeito e não resolver. Eu tenho esse defeito, porque quando eu aponto o defeito, eu me coloco à disposição para que a gente possa resolver, né? Eu já até falei aqui, eu não quero ser repetitivo, falei no ar, na nossa co-irmã Rádio Vitória FM, que Vitória tem condições de ter seu campo, seu estádio particular. Aí o cara disse, Rômulo, não tem, você tá ficando doido. Eu digo, meu amigo, eu acredito que tem. Agora, eu não consigo, mas se eu, Fábio, Poci e entre outras pessoas, a gente vê em outras cidades e tem o seu próprio estádio. Eu sei que eu vou fazer uma comparação com, vamos lá, o Palmeiras tem o seu estádio próprio, né? Conseguiu através de quê? De parcerias, grandes empresas. Eu tô no interior, mas aqui eu tenho Veneza, eu tenho Pitu, eu tenho a Sadia. Pode sim criar um estádio, não precisa ser como é o nome do estádio do Palmeiras? É o Allianz Parque. O Atlético Mineiro está construindo um estádio. O Itaquerão. Não. Vamos fazer feito o time lá de Minas Gerais, a Tombense, é um estádio pequenininho. A gente tem sim como conseguir, né? Ou seja, é necessário que haja uma iniciativa, né? E ser proativo no que está se falando, né? Então eu me coloco à disposição, né? Eu acredito que Fábio, Poci também. Claro, a gente sempre colocou à disposição. Se a gente aqui, está debatendo é que a gente quer o melhor pro futebol de Vitória. Porque não adianta a gente não. Assim, eu acho que Vitória precisa disso, né? Vai querer resolver, vai. Eu me coloco à disposição. Então, pessoal, a gente vai chegando ao final do programa. Eu agradeço muito a vinda aqui. Já são 1h13. Eu agradeço a vida do Fábio França, né? O cara que viaja mais do que... né, Fábio? Anda mais do que má notícia, né? Só hoje ele visitou umas 30 cidades, viu cidades. É bom ver chuva, tudo aí eu tenho que estar com caça. Nós viajamos umas 3 cidades lá pelo interior do estado hoje. Exato. Eu deixo as palavras finais para você, Fábio. Fica à vontade. Quero agradecer a oportunidade, um prazer imenso estar interagindo com o Poci, que é um jogador de futebol, que isso é muito importante, que a gente acaba, muitas vezes a gente fala de futebol, mas não sabe do bastidor. E quem vai dizer o bastidor é o jogador. E o ex-atleta que está lá dentro de Tem propriedade. Tem propriedade, eu tenho uma conversa com o conteúdo. De fato.
A gente está desenvolvendo um projeto, né, para dizer pro torcedor, a gente ainda está conversando, mas um projeto é um projeto que a gente está pensando em falar de futebol de Vitória, falar de futebol de Pernambuco. Vem novidade boa por aí. Espero que possa participar com a gente também, né, Rômulo? Mas assim, Beleza. é muito importante que o futebol de Vitória do Santo Antão se fortaleça. A gente precisa de uma mudança já de cima para baixo. O futebol de Pernambuco está parado há 8 anos, está estagnado. A atual gestão do Campeonato Pernambucano, o Campeonato Pernambucano foi por água abaixo. Por que eu digo isso? Porque eu acompanhei a gestão do Carlos Alberto Oliveira e via Carlos Alberto Oliveira correr atrás de patrocínio, tentar fazer do Campeonato Pernambucano o melhor do Nordeste. Hoje o Campeonato Pernambucano não revela jogador, é um campeonato fraco de público, sem atrativo algum. A gente falou disso também. Né? Sem atrativo algum. O nosso cronista esportivo e amigo, o Hélio Araújo, ele apelidou o Campeonato Pernambucano de galetão. Não vale de nada, né? Não vale nada. Ele disse que o Campeonato Pernambucano leva um galeto e uma coca de 2 litros. Você veja o nível que chegou no nosso Campeonato Pernambucano. Difícil. E outra, o nível técnico do Campeonato Pernambucano caiu muito. Não né? Tá perdendo. Depois que se perdeu todos com a nota, que era uma coisa que ajudava muito os clubes ficaram reféns da cota de televisão e nada mais. Nada mais. A gente tá vendo hoje aí... jogos só. Tá vendo hoje aí a Afogadense jogar a 4ª divisão, não pense que o Afogadense está com recurso, não. O Afogadense está vendo da cota que ganhou da Copa do Brasil quando eliminou o Atlético Mineiro. E aquela fonte ali, infelizmente, vai secar. Já tá secando. O Salgueiro já secou. Né? É por isso que já entrou numa crise. É difícil você se manter no futebol sem recurso. Então, assim, o Afogadense respira hoje por conta da cota da Copa do Brasil. Já não tem mais, já não tá mais na Copa do Brasil. Então, quando aquela fonte secar, vai estagnar como os outros, como Vitória, como Veracruz. É muito difícil o Campeonato Pernambucano desse nível, né? Hoje, a realidade do futebol brasileiro é a seguinte: nós estamos, para mim, numa geração ruim de atletas. Nós não temos atletas hoje diferenciados. São pouquíssimos hoje atletas diferenciados no cenário brasileiro que estão saindo para fora. Sai muito, sai. Mas para dizer assim, hoje, no cenário atual, sai o Vinícius Júnior para ir para o Real Madrid. E pouquíssimos atletas estão nas equipes de ponta do futebol europeu. Principalmente a questão atacante. Pouquíssimos. Então, assim, eu acredito que na próxima eliminatória para a Copa do Mundo, nessa não. A próxima eliminatória para a Copa do Mundo, o Brasil vai brigar de igual para igual com as outras equipes da América do Sul. Para mim, a próxima eliminatória vai ser a mais difícil que a seleção brasileira vai ter por não ter atletas diferenciados no cenário nacional e internacional. E tô aqui à disposição. Chamou, a gente tá falando sobre futebol. Beleza, aí é o Fábio França. Eu também estou recebendo aqui a visita do nosso cangaceiro destemido. Ele vai falar daqui a pouco, né, ao vivo conosco também. Um forte abraço ao cangaceiro destemido. Possi, eu fiz uma pequena homenagem. Produção, a gente vai arrumar um jeito de fazer 1 hora desse programa, viu, produção? Não esquenta a cabeça, não. Vai. Coloca aquela foto pra gente encerrar uma pequena homenagem ao nosso grande Possi com esse super time. Quer tentar lembrar aí, meu amigo Fábio? O Possi já sabe, né? Daqui eu já como a foto tá distante, não tem problema, mas já avistei ali o Miller, né, que foi jogador do Náutico, passou aqui no Vitória. Tá vendo o Possi ali, né? Ao lado do Miller. Ao lado do Miller. Aí a gente tem... Eu vou deixar o próprio... Possi ler a escalação, Possi. Fala aí, Possi, pra gente encerrar. Nós temos aí na 4ª zaga Barros, Celso Cajuru, o goleiro, zagueiro Freitas Cearense, Lúcio Surubim, que recentemente esteve na nossa cidade trabalhando, Roberto Cavalo, Cafezinho, que parece que também atuou por aqui. O que brigou com o Romário. Ponta direita de verdade, Newton. Jogava muito. Jogou no São Paulo, veio pra cá. Augusto, um dos melhores meias que eu vi jogar. Muito bom. Robigol. O velho Robigol. Um artilheiro nato e que de uma categoria imensa. Hoje amigo nosso, todos eles aí participam no grupo do Macho do Náutico. O nosso volante Miller, que parece que já esteve por aqui também como treinador. Jogou no Vitória. Jogou e foi treinador do Vitória. E aquele do lado de Miller, acho que sou eu, posso ir. Rapaz. Valeu, produção. Agradeço ao Possi, ao Fábio, a você que está aí do outro lado, a grande produção do Bruno Arruda, as grandes marcas Pitu, Mania de Brasileiro, Café, Petinho, o barato que é bom, Unifacol, Radar, Grau Técnico, Quina da Sorte, SS Proteção Veicular, Reinan iPhones, Farmácia Roval, Laburgueria, já vem por si com o patrocinador. E Lorinaldo Construções, porque esse faz a diferença no futebol vitoriense. Ajuda todas as equipes a participarem das competições. Forte abraço, meu amigo. Valeu, um forte abraço. Fica com Deus no teu coração.
amar o próximo como a ti mesmo. Valeu! Acabou esse papo de futebol. Até a próxima!